Fala rapaziada, estamos de volta aqui com o nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar se time grande cai ou não. Cai, tá? Time grande, time gigante também cai. E a gente vai falar sobre isso, vai desmistificar esse grande mito que é criado aí no futebol. Antes disso eu gostaria de deixar um pedido de like, compartilhamento, sugestões. Deixe seus comentários aí sobre esse vídeo e outros vídeos do nosso canal. Também gostaria de pedir para vocês seguirem e irem dar uma olhada lá na Aires Imports. Tem várias camisas de times nacionais, internacionais, NBA, NFL, agasalhos, também personaliza. Vai lá, fale com o Bruno que ele vai te garantir um belíssimo desconto a partir do nosso cupom. Procura lá nas nossas redes sociais que estão aí na descrição, que você vai achar lá o cupom do Futiário. Então pede pra gente que a gente te manda e você faz sua compra, ganha um desconto a partir do nosso cupom Aires Imports. Procura lá no Instagram. Depois que alguns times grandes aqui no Brasil tiveram um rebaixamento decretado, começou lá uma discussão de se dizer que esses times não eram mais grandes ou não eram grandes por conta desse rebaixamento. E aí Grêmio, Corinthians, Palmeiras, Internacional, Cruzeiro mais recentemente, enfim, quase todos os times grandes do futebol brasileiro já tiveram o seu rebaixamento decretado, e muito se falou se esses times continuavam grandes, se continuavam gigantes. Porém, além desses times aqui no Brasil, tem vários exemplos na Europa de times gigantes que caíram, e a gente vai falar sobre eles aqui. O primeiro caso é o Bayern de Munique, que foi rebaixado na temporada 54-55, ficou algumas temporadas fora da primeira divisão alemã, depois voltou, se tornou o maior campeão, porém já foi rebaixado, já jogou a segunda divisão. Então o Bayern de Munique é o nosso primeiro exemplo. O segundo caso é também na Alemanha. Um dos grandes rivais do Bayern de Munique é o Borussia Dortmund, que teve o seu rebaixamento na temporada de 1972. Não demorou muito a voltar à primeira divisão, é verdade, mas passou pela segunda, jogou mais de uma temporada e também é um time gigante que caiu para a segunda divisão. O Manchester United, é verdade, esse time aqui que eu estou com a camisa dele hoje, caiu 5 vezes da primeira divisão para a segunda, e na primeira vez que o Manchester United caiu, ele passou 12 anos para poder voltar à primeira divisão. Na temporada de 1894 ele caiu, só voltou em 1906, né? O futebol na Inglaterra ele é muito mais antigo, as ligas lá elas começaram primeiro e sobrevivem até hoje. Tiveram várias mudanças, mas é uma liga muito mais antiga que a nossa. Lá no século XIX, no finalzinho, o Manchester United já tinha sido rebaixado e começou o século XX na segunda divisão. O Manchester City, muita gente fala, né, que o Manchester City não é um time gigante, mas acabou se tornando pelo menos grande, né, a partir das compras que foram feitas, né, principalmente do clube que os árabes compraram e passaram a investir muito dinheiro no clube. O Manchester City conseguiu figurar muitas vezes no topo da Premier League, vencendo algumas, né? Mas o Manchester City caiu 11 vezes da primeira para a segunda divisão, e em 1998 chegou aí à terceira divisão o Manchester City, e a última queda do Manchester City para a segunda divisão foi recentemente em 2001. Então o Manchester City é mais um exemplo de time grande, né? Se tornou grande depois disso, mas que time grande também cai. Na época não era grande, mas se tornou depois. O Liverpool, o maior campeão inglês da Champions League, um dos maiores campeões, o segundo maior campeão do campeonato inglês, já caiu mais de uma vez, para ser exato 3 vezes já caiu, e na última vez que caiu o Liverpool passou 8 temporadas para poder voltar à primeira divisão. Foi das temporadas de 1954 até 1962. O Arsenal caiu apenas uma vez, né? Uma coisa que os torcedores do Arsenal costumam gozar entre eles e até falar com os outros rivais que caíram mais vezes, né? Terceiro maior campeão da Inglaterra, e caiu na temporada de 1913, 1912, 1913. O Arsenal caiu apenas uma vez, voltou já nessa mesma temporada. O Arsenal já
já conseguiu retornar à primeira divisão, voltou, verdade, sem o título, voltou na terceira posição, mas voltou rápido, não demorou muito, na segunda divisão. O Chelsea que é um clube muito tradicional, né, acabou se tornando maior ainda a partir da compra de Roman Abramovich no início dos anos 2000, mas foi um clube que figurou muito na segunda divisão. Acabou caindo 6 vezes para a segunda divisão. Na segunda vez que o Chelsea caiu, ele passou 6 anos na segunda divisão. Na quinta vez que o Chelsea caiu, ele passou mais 5 anos. Então foram muitas temporadas do Chelsea fora da primeira divisão. É um clube que se tornou grande, gigante. Tem até Champions League, venceu muitos campeonatos ingleses, muitos Premier League no século, mas se tornou maior ainda a partir da compra de Roman Abramovich. Antes disso era um clube que figurava bastante na segunda divisão. O Atlético de Madrid, dos clubes grandes da Espanha, foi o único a ter caído, chegou a cair 3 vezes, sendo a última delas na temporada 99-2000, recentemente. O Atlético passava por uma crise muito grande, foi rebaixado, mas voltou à primeira divisão e nunca mais saiu dela. Provavelmente nunca mais vai cair entre os clubes grandes da Espanha, foi o único a ser rebaixado. Juventus, maior campeão italiano, um dos maiores clubes do mundo, foi rebaixada no ano de 2006, graças a um escândalo de manipulação de resultados que foi descoberto depois do segundo título consecutivo da Juve. Acabou sendo campeão em 2004, 2005 e também em 2005, 2006. Porém, perdeu esses 2 títulos. Os títulos foram repassados à Inter de Milão, que havia sido vice-campeã. E a Juve teve que jogar a segunda divisão. Foi uma crise gigante na Juventus. Muitos jogadores importantes acabaram deixando o clube e indo justamente para a Inter de Milão. Casos de os mais emblemáticos de Ibrahimovic e Vieira. São 2 jogadores que são odiados pela torcida da Juventus por terem feito isso, né? Ido justamente da Juventus para a Inter de Milão, que era a principal rival, né, na época, e acabou ganhando os 2 títulos, né, que foram conquistados dentro de campo pela Juventus, mas que foram tomados, que foram destituídos graças a esse escândalo de manipulação de resultados. O Milan, na temporada 79-80, o Milan acabou sendo rebaixado pelo mesmo motivo da Juventus, graças à manipulação de resultados, coisa muito comum na Itália, né, por conta de apostas, enfim. Já foram descobertos alguns escândalos de manipulação de resultados na Itália, e o Milan também acabou sendo envolvido, né, nesse escândalo, e foi rebaixado nessa temporada 79-80. Acabou na terceira posição, né, na Série A italiana, acabou sendo rebaixado, e na temporada seguinte já voltou para a primeira divisão, e no ano da volta acabou rebaixado de novo, só que aí agora por conta de desempenho mesmo, não teve nada a ver com manipulação de resultados. E na temporada seguinte voltou para não cair mais, passou aí até hoje, né, mais de 40 anos, que o Milan não é rebaixado e provavelmente também não vai ser rebaixado novamente, a não ser que se descubra de novo novos escândalos de manipulação de resultados. Para finalizar, a Roma acabou sendo rebaixada uma única vez nos anos 50, graças a uma péssima campanha. E uma das curiosidades dessa campanha é que a Roma perdeu 11 partidas por 1-0. 11 partidas por 1-0. A Roma acabou fazendo uma campanha pífia, foi rebaixado e, porém, voltou já no ano seguinte para não mais ser rebaixado. Foi o único rebaixamento da Roma. Então está mais do que provado que times grandes, times gigantes também caem. Parem com esse papo clubista de dizer que time gigante não cai, time grande não cai, porque cai sim, a gente acabou de provar isso. Se você gostou, clique em gostei, inscreva-se no canal, compartilhe esse e outros vídeos do nosso canal. Deixa aí também comentários, concorda, discorda, se times grandes, times gigantes caem. Inscreva-se no canal, siga as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram, e também a Aeris Imports, links aí na descrição. Valeu!